A identificação de cânceres durante cirurgias de remoção tumoral ainda é um grande desafio na medicina. Um dos principais problemas é garantir que todo o tumor e suas células sejam removidos, pois deixar algum resquício pode fazer com que a doença retorne. Além disso, cirurgiões muitas vezes têm pouco tempo para fazer testes completos no tecido, o que força eles a muitas vezes tomarem decisões rápidas e precipitadas. Também, tumores podem variar muito em tamanho e forma, o que acaba dificultando o diagnóstico durante a cirurgia. E por fim, depois que o tumor é removido, a análise do tecido pode levar bastante tempo, o que pode atrasar o tratamento se o câncer tivesse espalhado para outras áreas do organismo. Por outro lado, já imaginou se todos esses problemas pudessem ser resolvidos só com uma caneta? Até parece mentira, mas é essa a proposta da Mass Spec Pen, dispositivo que permite o rápido diagnóstico de tecidos cancerígenos em humanos durante cirurgias. A tecnologia foi proposta pela cientista brasileira doutora Lívia Eberlin na Universidade do Texas em 2017 e tem trazido bons resultados na detecção de cânceres com até 96% de acerto. Sobre isso, hoje recebo o Dr. Gustavo Gonçalves, pós-doutorando do Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, o CRIO, que além de conhecer a tecnologia de perto, ele está trazendo a caneta ao Hospital Albert Einstein em São Paulo. No bate-papo, ele conta pra gente como foi a visita na Baylor College of Medicine, no Texas, onde está o laboratório da doutora Lívia, além de compartilhar as motivações e desafios da importação do equipamento ao Brasil. Meu nome é Rogério Bordini e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Imuno Agentes. Oi, Gustavo, tudo bom? Ei, Rogério, tudo jóia? É um prazer estar aqui conversando com você, é uma absoluta alegria e satisfação poder conversar com você a respeito disso. Eu agradeço o convite. A honra é nossa, a alegria é nossa de tê-lo aqui. Mas aproveite, Gustavo, conte pra gente quem é você, um pouquinho da sua formação. Hoje eu sou um pesquisador de pós-doutorado no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. A minha formação é a graduação em biomedicina. Tão logo quanto eu finalizei a graduação, eu entrei no mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto. É um mestrado em biotecnologia com área de concentração em proteômica. Proteômica é a minha formação base. Assim que eu finalizei o mestrado, eu ingressei no doutorado também na Universidade Federal de Ouro Preto, um doutorado em ciências biológicas com área de concentração em proteômica. Sempre trabalhei com proteômica baseada em espectrometria de massas. E agora, no pós-doutorado, proteômica e metabolômica, baseada em espectrometria de massas. No doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na Universidade de Liverpool, no Center for Proteome Research, da Universidade de Liverpool, onde realmente foi assim, um momento muito importante da minha pesquisa de doutorado. Foi realmente assim, um divisor de águas do doutorado sanduíche. E que me permitiu também estar hoje no pós-doc, sob a supervisão do Dr. Ken. E esse é o Gustavo. Então você veio lá de Ouro Preto, direto para São Paulo. Como que foi esse processo para você, essa adaptação? Eu gosto de pensar que eu já estou adaptado, mas realmente são duas cidades bastante opostas. São Paulo é um grande centro, Ouro Preto é mais pacato, tem por si só assim, a alma mineira. Ouro Preto foi a primeira capital de Minas, na verdade a segunda capital de Minas. Primeiro foi Mariana, depois Ouro Preto, depois Belo Horizonte. Mas Ouro Preto concentra muito o que o mineiro é, enquanto São Paulo tem um jeito mais peculiar de ser. E a gente tem que se adaptar.
A gente adapta e continua o nosso caminho. Não tem margem para muitos desvios. A gente tem que seguir em frente. A adaptação ela ocorre, mas eu gosto de ser otimista. Acho que estou adaptado. Mas só para entender um pouco mais da sua formação, Gustavo, você disse que se formou, né, com esse viés de estudo em proteômica e tudo mais. Mas, por exemplo, pessoas que buscam a sua formação, o seu mesmo curso, quais são os nichos de atuação no mercado? A formação em biomedicina, de graduação em biomedicina, ela de fato abre portas para um grande repertório de atuações. Eu acabei direcionando a minha carreira acadêmica para a pesquisa, mas tomar como base só uma graduação em biomedicina, hoje o mercado é bem receptivo a várias áreas, como reprodução humana, como atuação como o chefe do laboratório clínico, como uma área que tem crescido muito, mas não somente em biomedicina, mas bem relacionada à área da saúde, que é a área de estética, uma área que dá muito dinheiro. Mas assim, vai um pouco da aptidão da pessoa. Eu, quando estava na graduação, eu acabei direcionando bastante a minha graduação para pesquisa. E dessa forma eu acabei indo para o mestrado e doutorado. E o meu mestrado e doutorado assim, foram bem direcionados. Eu fiz o mestrado e doutorado no mesmo laboratório, com o mesmo orientador, porque a minha linha de pesquisa do mestrado, quando eu terminei meu trabalho do mestrado, eu já iniciei do doutorado. Na verdade, eu defendi minha dissertação de mestrado numa sexta e na segunda-feira eu já matriculei no doutorado. Eu já tinha feito o processo seletivo, já tinha passado e só precisava defender a dissertação para poder matricular. Então, foi assim, terminei na sexta e iniciei na segunda-feira. Mas... Nossa, que corrido, Gustavo. Sim, a gente tem que seguir em frente, né? Não tem muitas opções, né? Mas à medida com que também você vai percorrendo, você vai afunilando para o caminho que você deseja seguir, né? Você sabe muito bem disso também, você tem uma formação muito boa, né? Como a gente já conversou anteriormente, a gente acaba direcionando muito para um tópico, e também por ter a formação que nós temos de graduação, mestrado, doutorado, a gente também tem algumas oportunidades, né, de fazer um bom trabalho. Acho que isso é o centro de tudo, é ter a oportunidade de fazer um bom trabalho. Interessante, só para a gente entender mesmo qual é o panorama de atuação para uma pessoa com uma formação como a sua, né? Que você realmente acabou se direcionando para pesquisa e hoje está conosco lá no Albert Einstein. E muito bacana saber o quanto isso tem te aberto portas para pesquisar, atuar em diferentes nichos aí dentro da área da oncologia, da saúde e tudo mais. E um dos grandes motivos da sua participação de hoje aqui é justamente a gente entender a sua atuação no projeto no qual está imerso hoje, que também é um grande braço de pesquisa do CRIO, e a gente gostaria muito de entender como que tem acontecido essa parceria com a Baylor College of Medicine. Acho que ninguém melhor do que você próprio para contar um pouquinho do projeto no qual está ocorrendo essa parceria, como surgiu, qual foi o interesse, como você descobriu, enfim. O projeto em si, ele é a utilização de uma tecnologia que chama Mass Spec Pen no ambiente intraoperatório, na sala cirúrgica, em pacientes com câncer de pulmão e tireoide. O que essa tecnologia permite fazer é coletar moléculas na superfície do tecido de interesse, o tecido cancerígeno, por exemplo, e fazer uma identificação molecular por espectrometria de massas. Isso dentro do ambiente intraoperatório, então um espectrômetro dentro da sala cirúrgica. À medida com que nós identificamos os íons, a razão massa-carga desses íons pela espectrometria de massas, é possível observar
assinatura desses íons em alguns tecidos, seja o tecido saudável, como o tecido de câncer, como a região limítrofe entre os dois tecidos e outros tipos de câncer também. E dessa forma obter classificadores estatísticos que são validados por um método de análise estatística que chama regressão logística em laço, para ter a confiança estatística de falar que aquele classificador, de fato, ele remete a um tecido cancerígeno ou saudável. Quando eu falo aquele classificador, na verdade é um conjunto de moléculas, né? Aqueles classificadores. E aí, dessa forma, ter uma segurança maior de fazer uma identificação em tempo real, em vivo, no paciente, daquele tecido. Se aquele tecido ele apresenta algum traço tumoral ou se ele é de fato um tecido saudável. Isso começou tudo primeiramente com o Dr. Carlos Ferreira. Ele é o gerente médico do laboratório clínico do Albert Einstein. Ficou sabendo dessa tecnologia através de um seminário que a Lívia Eberlin, que é a detentora da tecnologia, a pessoa que realmente desenvolveu isso. E os dois conversando, eles tiveram assim, a ideia de trazer isso para o Brasil. Pela primeira vez vai ser implementado aqui, isso está sendo implementado aqui no Brasil, unicamente no Hospital Albert Einstein. E então o Carlos ele procurou o Ken para ter um pós-doc que pudesse levar esse projeto. Então assim, sempre foi, desde o início, um projeto de uma colaboração muito grande entre muitas pessoas, para propiciar essa importação dessa tecnologia e a adequação do centro cirúrgico aqui no Albert Einstein para implementar isso. E dessa forma o Ken, a gente acabou conversando em um determinado momento. Eu ainda estava na Inglaterra, estava finalizando meu doutorado, estava na modalidade de sanduíche, e aí nós conversamos sobre isso e ele estava procurando uma pessoa que tivesse experiência com espectrometria de massas e que pudesse levar esse projeto desde o zero. E naquele momento, assim, né, era algo que só as pessoas que estavam dentro do grupo da doutora Eberlin, da Lívia Eberlin, que tinham o conhecimento de realmente como aquilo funcionava. O restante do mundo estava entendendo aquilo através das publicações, né, mas ainda tinha assim, um grande hiato, um grande gap entre como aquilo de fato funciona. Então isso foi o motivo pela qual eu fui lá para o Texas, na Baylor College of Medicine, para aprender com a equipe que trabalha com isso hoje nos hospitais dos Estados Unidos, que até hoje só tem sido empregado lá em alguns hospitais, e para aprender como funciona na prática, para também servir como uma ponte entre os Estados Unidos e o Brasil, para a gente adequar e colocar tudo nas especificações que precisa para isso funcionar aqui, né? Assim como também outros aspectos burocráticos, como aprovação do projeto de pesquisa, de dar todo, né, aprovação do projeto de pesquisa no CONEP, né, no CEP-CONEP, no sistema CEP-CONEP. E levar isso, né, implementar, realmente uma vitória a cada dia que passa, já que isso tem sido, quando eu cheguei, isso começou quando eu cheguei, então para ser implementado do zero. Então cada dia é um passo, a gente vai dando para conseguir chegar no objetivo final, que é implementar. A gente não sabe como é o comportamento na população brasileira, né? Se são as mesmas moléculas, se são os mesmos classificadores, se é algo
novo, se é algo que está diferencialmente presente. E, ao mesmo tempo, validar o que foi feito lá nos Estados Unidos, aqui. Ou seja, fora da equipe da Lívia, né? Outras pessoas lidando com isso. Interessante isso que você colocou, Gustavo, que pode existir então essa diferença de análise, até mesmo como se fosse, digamos, um recorte cultural em relação ao biotipo das pessoas, dos organismos, que podem modificar de país para país. Então é interessante saber que trazer o projeto para o Brasil também pode trazer outros resultados de acordo com, enfim, os corpos dos brasileiros. É um recorte que vocês estão investigando, então, pelo que entendi. Essa mistura das raças, né, africana, europeia, indígena, então realmente é uma população bastante mista, né? Então assim, nós ainda não sabemos se realmente vai ter moléculas diferencialmente presentes que só se encontram com aumento de expressão aqui nos pacientes brasileiros, a gente não sabe. Isso é realmente algo que a gente está tendo em mente. Como vai ser o comportamento disso aqui. Isso é muito importante também para a validação da técnica, né? Muitas vezes as populações de países do hemisfério norte, elas são mais agrupadas, né? São grupos de pessoas que têm características muito mais próximas, né, do ponto de vista genômico do que no Brasil. Agora, a gente se aprofundando um pouco mais na questão do funcionamento da Mass Spec Pen, só para a gente entender melhor, Gustavo, como que funciona esse procedimento de espectrometria de massa? É um procedimento de análise de tecido por meio de algum aparato que vai gerar um resultado referente à composição biológica daquilo que está sendo... Como que funciona de fato, se você puder explicar um pouquinho melhor? Certo. Espectrometria de massas é a técnica analítica que usa um espectrômetro de massas. É um aparelho na qual ele tem a capacidade de fazer a detecção da razão massa-carga de alguns íons. Esses íons, eles são provenientes da amostra. Então, no caso da Mass Spec Pen, ela tem esse nome de caneta, de caneta, porque é uma sonda em formato de caneta. Isso, por ser em formato de caneta, você consegue direcionar a ponteira da caneta diretamente no tecido. Então, isso fica um pouco mais orgânico, fica melhor para você fazer uma coleta da amostra. Então, como funciona? Você pega a ponta da caneta, essa caneta está acoplada a uma interface que fica ligada no espectrômetro de massas. Então, fica online no espectrômetro de massas, fica diretamente plugada no espectrômetro de massas. Isso dentro da sala cirúrgica. Então, essa caneta ela encosta no tecido. E aí a gente, por meio de um pedal, a gente aciona a interface que manda uma gotícula de água para a ponta da caneta. Essa gotícula tem cerca de 10 microlitros. Quando essa gotícula de água ultrapura entra em contato com o tecido, isso promove uma extração não invasiva de moléculas do tecido. Depois há uma aspiração de tudo que foi daquele líquido do tecido de interesse. Quando aspira, a caneta está plugada diretamente numa interface que está no espectrômetro de massas e dessa forma vai diretamente para o espectro de massas. Quando chega no espectrômetro de massas, nós só fazemos a identificação do espectro MS1, portanto não há fragmentação dos íons. Então dessa forma, o espectro que a gente vê na hora da coleta daquele determinado tecido é composto por um gráfico de razão massa-carga no eixo X e no Y a abundância relativa daqueles íons. Então a gente vai ter centenas de íons ali, onde a gente tem abundâncias diferentes e naquele momento a gente só tem a razão massa-carga deles. A gente faz várias leituras no mesmo ponto, várias leituras em pontos diferentes, várias leituras em outros tecidos do mesmo paciente e dessa forma a gente obtém a razão massa-carga dos íons. Então esses íons eles
eles são exatamente as moléculas que estavam no tecido, a grande maioria deles, né? A gente também tem muitos interferentes, por isso que a gente usa água ultra pura, para realmente diminuir a quantidade de interferentes. Nesse caso, sais são grandes interferentes na espectrometria de massas. Então, o nosso baseline precisa estar realmente com menos interferência possível. É um equipamento de uma sensibilidade absolutamente grande, incrivelmente grande. Então, a gente precisa realmente ter mecanismo de filtrar um pouco esses interferentes, né? Ou seja, íons da tinta da sala, do desodorante das pessoas na sala, do perfume, isso tudo são interferentes no espectrometria de massas, e a gente consegue tirar isso durante as análises e focar naqueles íons que são de fato provenientes da amostra. Quando isso chega na interface, que foi desenvolvida pela MSPen Technologies lá em Houston, todas as amostras que vieram nessa gota, elas serão ionizadas num mecanismo de ionização ainda pouco descrito, mas que consiste basicamente no rápido aquecimento do conteúdo líquido e evaporação, e aí isso é aspirado para dentro do espectrômetro de massas através da bomba de vácuo. Isso é direcionado para o espectrômetro, e dentro do espectrômetro, com o quadrupolo e depois o Orbitrap, que é de fato o detector de massas para essa metodologia, o espectrômetro de massas com analisador de massas do tipo Orbitrap, a gente consegue arrasar uma carga desses íons. E isso funciona basicamente com esse conjunto iônico, ele vai orbitar o eletrodo central, nunca tocando no eletrodo, devido à alta velocidade de rotação desses íons. E aí, dessa forma, a gente tem um comprimento de onda de frequência. E esse comprimento de onda de frequência é então transformado através de uma função matemática chamada transformada de Fourier para um espectro de massas. Então, onde a gente realmente tem a capacidade de identificar, esse íon aqui, ele tem uma abundância relativa maior do que esse outro determinado íon. Esse conjunto iônico, uma abundância diferencial dessa. E mais do que isso, entendeu-se com o avanço dessa tecnologia que os tecidos cancerígenos têm moléculas que, quando analisadas dessa forma, a gente tem a significância estatística de perceber e entender e falar que, poxa, de fato tem perfis espectrais absolutamente diferentes. Então, mesmo para uma pessoa leiga, é possível olhar para o espectro sem nenhum tipo de identificação e perceber que em uma amostra saudável e em uma amostra cancerígena tem espectros diferentes. A maioria das análises a gente tem espectros bem diferentes entre si. Isso assim, é uma observação simples. Depois que realmente entra a parte de análise e validação disso tudo. Mas só para entender, por que uma caneta? Por que a Lívia veio com essa ideia do formato da caneta? Seria justamente pela praticidade de ter algo mais acessível para justamente tocar ali na massa e tudo mais para ver? Qual que é a diferença de um outro equipamento, por exemplo, que também faz esse mesmo tipo de análise? A caneta é exatamente o que você falou. Ela tem a capacidade de ser ergonômica, então fica ergonomicamente bom para pegar na mão, seja do pesquisador, ou seja do cirurgião, e colocar no tecido. Por a caneta ter um formato assim longo, né, você não precisa estar realmente com a mão no tecido, você só vai posicionar ela. Né? Então isso fica mais clean, mais fácil para fazer essa coleta de moléculas. Essa foi a forma que eles encontraram, porque também as coisas precisam ser simples, né? Assim, espectrometria é um pouco complicada, né? Até de falar. Então, e eles encontraram essa solução
de ter algo que vai diretamente no ponto de interesse, que a caneta também é boa, que você consegue olhar para o tecido e colocar ela exatamente onde você quer, colocar a ponta dela, né? Exatamente onde você quer. Eles estão desenvolvendo uma nova caneta agora, um pouco mais ergonômica, que deve dar assim, uma melhor pegada à caneta, principalmente durante a cirurgia. Isso deve melhorar um pouco assim, isso é importante, porque também é experiência para o usuário. Eles têm como objetivo, bem mais para frente, que é o que os usuários sejam o cirurgião. Então, o cirurgião, durante o procedimento, vai posicionar a caneta. Então, tem que ser uma boa experiência para ele também. Assim. Como ainda no ponto que nós estamos como pesquisa, né, a gente realmente não tem tanta assim, necessidade de ser aquilo, né, um produto final, assim, mas é por aí. Você já pegou a ideia de que é realmente para melhorar o encontro da caneta com tecido de interesse. Se não fosse caneta, assim, como que seria um outro procedimento para fazer a espectrometria de massa? Seria um aparato maior, mais complexo, mais sofisticado? Talvez não seria em tempo real, que é o grande ponto de estudo. Porque aí você teria que realizar uma biópsia do tecido, fazer fazer extração molecular do tecido. A gente aqui está falando de espectrometria de massas e metabolômica. Essa técnica eu gosto de classificá-la como metabolômica não convencional. Então, fazia uma biópsia do tecido. Desse tecido, a gente ia fazer uma extração molecular, retirar as moléculas desse tecido utilizando um monte de outros solventes. E depois iria colocar isso num sistema de HPLC, que é uma cromatografia líquida, um processo de separação de cromatografia líquida. E à medida que isso vai sendo eluído de uma coluna para separar, baseado na polaridade, com a cromatografia de fase reversa, que é muito utilizada em proteômica e metabolômica, à medida que vai sendo eluído, isso vai da coluna, isso vai ser direcionado para o espectrômetro de massa. Então, olha só, para isso, o tecido tem que ser excisado, tem que ser extraído, ou seja, isso já é na parte do laboratório, não é dentro de um centro cirúrgico, não é dentro da sala de operação. Então, e depois isso vai ser processado, vai ser separado em HPLC para depois ser identificado o espectrometro de massa. Esse é o ponto em que é feito uma análise metabolômica. Dessa forma, com a Mass Spec Pen, que é a parte de inovação do projeto, é fazer algo em tempo real. Você não faz separação das moléculas. Você está pegando aquilo que foi aspirado pela caneta e jogando diretamente no espectrômetro de massas para ver a abundância desses íons. Então, é por isso que é em tempo real. Agora, eu também tenho que dizer que hoje, na prática clínica, o paciente direcionado para uma cirurgia, como é feito, né? E por que a MSPen tem essa questão de ser em tempo real. Pacientes direcionados para a cirurgia, eles são submetidos à biópsia e uma técnica chamada congelação histopatológica. Dessa forma, a gente retira o tecido, o cirurgião retira o tecido do paciente, o tecido de interesse. Esse tecido, então, ele é processado, ele é congelado, ele é cortado em um micrótomo, ele é fixado numa lâmina de vidro, ele é corado e, então, o histopatologista ele vai olhar para aquela lâmina, aquele conjunto de lâminas e dar o laudo, para falar se aquilo realmente é um câncer, se é um câncer maligno ou benigno, qual é o tipo de câncer, e, então, dar o resultado de volta para o cirurgião e o cirurgião vai retirar aquele tecido do paciente. Então, isso demora tempo, né? Isso demora tempo. Então, a questão da MSPen, a questão tecnológica e de inovação é, de fato, permitir com que em tempo real a gente tenha coleta dessas amostras, identificação desses padrões moleculares,
e então a gente conseguir ter mais segurança. É mais uma técnica analítica para dar segurança, para retirar um maior volume de tecido cancerígeno e preservar o maior volume de tecido saudável. Ou então observar qual que é a margem entre esses dois tecidos. Então a gente está falando basicamente de diagnóstico, uma técnica direcionada para o diagnóstico. Embora estamos ainda no campo de pesquisa, isso não tem sido utilizado somente ela como diagnóstico. O que a gente está fazendo? Vai fazer uma validação dessa técnica. Ainda nos Estados Unidos, onde está sendo tudo mais avançado, da utilização disso, eles ainda estão na validação. Então é uma técnica que vai vir para melhorar o diagnóstico. Mas o padrão ouro é o congelamento histopatológico. A gente está utilizando o congelamento para fazer uma comparação com os tipos de resultado que a gente tem. Sem contar também a questão do fator tempo, né, Gustavo? Imagino que para alguns tipos de cânceres, dependendo do estágio de evolução dele, acelerar esse diagnóstico justamente para dar mais informações para os médicos, para os cirurgiões, para saber como proceder ali no tratamento daquele carcinoma, enfim, é um fator determinante, né? Justamente diminuir essas análises é realmente um fator muito importante, né? De fato, a gente sempre tem que correr contra ele, né? Então, mas até o momento, os trabalhos publicados são relacionados ao câncer pancreático, ovário, tireoide, pulmão. Lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de participar como observador em uma cirurgia de câncer de ovário, uma paciente idosa. Essa cirurgia foi feita no Hospital M.D. Anderson, em Houston também, no Texas. E lá a gente estava com o espectrômetro de massas dentro da sala cirúrgica, com a mass spec pen, fazendo a coleta de amostras em vivo, ou seja, no paciente, os tecidos de interesse do paciente ainda enquanto os tecidos estavam no paciente. Depois o cirurgião removeu esses tecidos e a gente fez a análise desses tecidos ex vivo também. Ou seja, o tecido foi retirado e a gente fez uma análise também no mesmo tecido, no mesmo ponto que estava dentro do paciente. Então, análise em vivo e ex vivo do mesmo tecido. Nesse caso, foi uma cirurgia muito longa e foi absolutamente uma grande oportunidade de ver na prática como isso funciona, de entender a dinâmica da cirurgia com a adição da mass spec pen, porque eu já estava bem treinado dentro do laboratório, de como fazer essa análise dos tecidos congelados, aqueles tecidos que já foram retirados do paciente. Agora foi um outro momento, foi dentro da sala de cirurgia, que isso vai ser implementado aqui, é nisso que eu estou trabalhando agora, na implementação dessa tecnologia aqui no Hospital Albert. Você comentou sobre a questão de pesquisas, só para entender. Então, a caneta pode ser muito eficaz para, assim, a princípio, qualquer tipo de câncer. Não, geralmente, se existe ali uma massa, né, um câncer em evolução, a caneta pode detectar, ou você tem visto que ela funciona para alguns tipos de cânceres melhores do que em outros? E também a questão se já é possível identificar se o câncer é benigno ou maligno. Para grande parte dos cânceres, dos tipos de câncer que tem sido utilizado, pancreático, mama, tireoide, pulmão, tem sido sim possível diferenciar o tipo de câncer, detectar que é câncer em relação ao tecido sadio, e 2, fazer uma diferenciação do tipo de câncer. Então, por exemplo, a tireoide é muito importante para ilustrar esse exemplo, porque a tireoide é uma glândula que ela é composta pelo tecido da tireoide em si, depois da paratireoide e depois os linfonodos. O próprio cirurgião, é muito difícil ele visualmente fazer uma identificação, uma separação ali na hora da cirurgia do linfonodo e a paratireoide e a tireoide. Então, isso visualmente é muito complicado, isso assim, é desafiador. Então, a mass spec pen, mesmo em um paciente saudável,
a gente consegue, tem sido reportado já na literatura, em trabalhos publicados, validados, a boa performance na sensibilidade de obter classificadores que vão separar, fazer essa separação para identificar o que é tireoide, o que é paratireoide, o que é linfonodo. Além disso, quando há o câncer nessa glândula, ainda tem a possibilidade de ter a diferenciação do tipo de câncer. Então, assim, isso tudo pelo avanço da tecnologia em espectrometria de massas. É um espectrômetro baseado em Orbitrap, ele de fato tem uma resolução altíssima, que é possível fazer essa identificação, coletar essas amostras e observar os gráficos em questão de segundos. Então, assim, cada análise demora poucos segundos. Uma coleta de uma amostra em um determinado ponto demora cerca de 10, 15 segundos. Então, para a gente observar o gráfico do perfil espectral. Eu fico pensando também, Gustavo, por exemplo, a caneta em si ela pode ser muito útil para verificar, imagino eu, resquícios tumorais após a remoção via cirurgia de um tumor. Às vezes pode acontecer casos de metástase e tudo mais. A caneta poderia vir a ser útil para identificar ali se há esses resquícios? Absolutamente. Se o paciente ele for direcionado a um novo procedimento cirúrgico, isso também pode ser aplicado novamente para observar se tem realmente resquício. Também gostaria de falar que a tecnologia, a base da tecnologia em si, como é a identificação de moléculas que são discriminantes entre tecidos, isso também tem sido aplicado em outras coisas. Como, por exemplo, na literatura tem alguns trabalhos observando a utilização da Mass Spec Pen para ver a qualidade de carne bovina. Qualidade de carne, para ver se tem alguma coisa que está vendo, né? Saiu da validade. Assim como também identificação de madeiras diferentes. Uma aplicação que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Então tem um trabalho que tem madeiras diferentes e você consegue realmente fazer uma identificação baseada na extração daquelas moléculas da madeira e fazer a identificação de qual tipo de madeira que é. Assim, né, não é que o céu é o limite, mas tem uma grande aplicação. Isso pode ser aplicado. O que precisa mesmo é desenvolver isso tudo. É o caminho que a gente está seguindo no Einstein. Que interessante isso, Gustavo. Eu realmente não tinha parado para pensar, e até mesmo que já existe algumas investigações nesse sentido, mas eu imagino as inúmeras aplicabilidades dessa caneta para outras áreas. Eu imagino, por exemplo, o pessoal da geologia, às vezes testando isso em algumas superfícies, pessoal das artes também vendo a qualidade de materiais, de texturas, enfim, eu acho que sem querer o pessoal aí da Lívia acabou abrindo uma porta que pode ter muitas implicações aí de exploração em pesquisa, enfim, né? Realmente interessante pensar nisso. Assim, mas é mais também por conta do espectrômetro, né? Assim, é uma técnica analítica bastante poderosa. Se você pensar que naquelas sondas que são enviadas para Marte, aqueles robôs, Marte é um planeta colonizado por robôs. Então, esses robôs, alguns deles já têm espectrômetros de massas. Nesse caso, que eles fazem a identificação de elementos químicos. Né? E aí você consegue realmente fazer uma identificação elementar. Assim, a questão é que a técnica ela permite muita coisa, né? À medida com que a tecnologia tem avançado, a gente tem tido mais acesso a um repertório maior de aplicação delas. E aqui a gente está junto com a Mass Spec Pen fazendo essa identificação molecular desse repertório de moléculas presentes no tecido sadio e canceroso. Agora, Gustavo, eu li que a Mass Spec também faz muito uso
de aprendizagem de máquina e também inteligência artificial, né? A gente tá nesse boom de inteligência artificial e às vezes é legal a gente falar como que a caneta em si, ela faz uso desses recursos para justamente aprimorar, talvez, num diagnóstico mais sólido, mais preciso. Você tem tido contato com isso, com a literatura gerada por meio da caneta, com as investigações, ou enquanto você esteve lá? Como que esses recursos são empregados na tecnologia? Quando eu estava na Baylor, no laboratório da Lívia, eu tive a oportunidade de observar que grande parte da equipe dela é composta por pessoas que são assim, bem informadas. Eles têm um trabalho bem devotado na análise desse tipo de dados. Isso porque, basicamente, utiliza-se o R, a linguagem de programação R, para fazer as análises estatísticas. Então, e à medida com que novos dados vão sendo colhidos, seja aqui no Brasil, seja lá, seja com as inúmeras cirurgias que eles já fizeram lá, isso vai aumentando, alimentando o algoritmo que eles usam para ter mais significância estatística, para ter mais confiança. Então, assim, lá eles têm realmente uma equipe de alunos de doutorado e pós-docs que são direcionados para análise de dados, que é a parte fundamental, que a gente pode dividir o processo em duas partes, uma é a coleta, a outra é a análise de dados. Embora as duas sejam realmente bastante profundas e com muitos detalhes, nos Estados Unidos a equipe da Lívia hoje tem realmente muitas pessoas direcionadas para esse tipo de análise. Eu ainda não sei de fato como eles estão utilizando a inteligência artificial nisso, mas entendo que treinando com base no algoritmo aquelas moléculas que já estão muito bem classificadas, muito bem descritas, discriminadas como bons classificadores. Então, assim, acredito que seja nessa rota. E sem contar que hoje nós temos inúmeros algoritmos que aceleram processos de análise, imagino que eles também estão bem antenados no que anda acontecendo em termos de inteligência artificial, né? Via ChatGPT, enfim, esses Language Large Models, né? Justamente para facilitar esse procedimento. Outra questão, Gustavo, que também me chama muito a atenção, e a gente já conversou um pouco a respeito, é a questão da mobilidade do equipamento em si. Que embora a gente pense que seja uma canetinha que dê para guardar no bolso, não é bem assim, né? Por detrás da caneta há todo um equipamento que permite com que ela seja prática lá na ponta, que permite essa análise em tempo real. Durante o seu período lá junto com o grupo da Eberlin, e agora também pensando em trazer essa tecnologia para o Brasil, quais são aí os desafios para trazer esse equipamento mesmo para a sala de cirurgia? Como que vocês têm lidado com essa questão da mobilidade do equipamento? E também se há aí estudos pensando justamente na diminuição desse equipamento para torná-lo mais prático, mais móvel. Assim, isso também entra na parte de inovação do projeto. Muitas vezes o espectrômetro de massas, quando é adquirido por um laboratório, ele vai ficar naquela bancada ali por todo o tempo de vida útil do equipamento. Mestres e doutores vão ser formados com o equipamento no mesmo lugar. O pesquisador ele vai ter todo o PI, vai ter toda a carreira dele talvez com o equipamento praticamente no mesmo lugar. Aqui é um pouco diferente. Há um carrinho móvel na qual esse equipamento ele é alocado em cima dele. E aí esse carrinho ele tem um suporte de energia elétrica e gás, que é basicamente para o modelo que a gente está trabalhando, que é o Explores 120. Ele tem um cilindro de gás com nitrogênio, que é absolutamente necessário para o bom funcionamento do equipamento. E como a gente tem isso tudo ligado a ele, a gente consegue transportar esse carrinho. É um carrinho que, quando eu fui para os Estados Unidos, eu peguei com
com a equipe da Livia as especificações, e a gente então fez um carrinho aqui no Brasil com as mesmas especificações, mas com algumas pequenas modificações para melhorar um pouco a mobilidade, principalmente em relação à trepidação, porque no espectrômetro de massas está ligado uma bomba de vácuo externa. Então é realmente um aparato grande, uma bomba de vácuo externa, um cilindro de oxigênio, mais o espectrômetro em si, que pesa aí quase 200 kg, mais a interface da caneta. Então a interface fica cheia de coisa, né? A mesa fica cheia de coisa. Então, e fora que também nunca tinha sido aplicado no espectrômetro de massas, onde ele está guardadinho numa sala, operando em stand-by. Você desconecta tudo, ele não desliga, né, porque está na bateria, desconecta tudo e leva isso antes da cirurgia para a sala cirúrgica. Então você vai deslocar o equipamento, né, que é super sensível. Então você vai deslocar, você vai entrar no elevador, você vai sair do elevador, você vai rotacionar. Então, além disso, você calibrou o equipamento lá nas condições melhores e agora você coloca ele nesse caos analítico, e aí para depois parar ele na sala cirúrgica antes da cirurgia para utilizar ele. Então isso nunca tinha sido feito. Esse ano houve uma publicação do grupo da Livia, a publicação é bastante recente, inclusive, com o inventor do Orbitrap, o Alexandre Makarov. Ele é um físico. O Orbitrap foi inventado lá no início dos anos 2000. E aí onde eles conseguiram validar que mesmo após a grande aceleração que há, as rotações, os desníveis que há e a trepidação durante o processo de transporte, no final o Orbitrap tende a ter um bom comportamento no qual pode ser analisado com confiança, né, e ter realmente confiança de ter aquela análise de fato boa. A mobilidade é uma questão que está diretamente relacionada à capacidade das pessoas hoje de transportar esse carrinho que vai ficar que tem em média uns 350, 400 quilos. Obviamente o equipamento mais pesado é o Orbitrap, é o próprio espectrômetro de massas. Mas isso porque foi pego um espectrômetro que nunca foi usado nessas condições para ser aplicado nisso. Talvez no futuro, com parceria entre o fabricante, que no caso é a Thermo Fisher, e a empresa MSPN Technologies, talvez isso seja no futuro mais compacto e que permita realmente o equipamento direcionado para a sala cirúrgica. Porque é a primeira vez que isso tem sido utilizado, né? São as primeiras vezes que isso tem sido utilizado dentro da sala cirúrgica. E dentro da sala cirúrgica não tem espaço para um trambolho desse tamanho, de 400 kg. Então é por isso que isso precisa ser transportado. O que a gente fez no Einstein é fabricar um bom carrinho, com isolamento acústico, inclusive, para diminuir o ruído durante a cirurgia e diminuir essa experiência, evitar experiências negativas para a equipe de cirurgiões. Alguns cirurgiões, eles nos Estados Unidos, eles relataram que acham o equipamento barulhento. Eu particularmente não acho. Também estou um pouco acostumado com o barulho desse equipamento, mas eu realmente não acho. Mas o carrinho, ele é assim, uma grande novidade. O projeto em si, ele é cheio de novidades. Porque isso acaba, né, influenciando muito justamente na disponibilização do equipamento para diferentes contextos, que também há muitas pesquisas em relação a como pensar na diminuição dessas tecnologias para facilitar na mobilidade e tudo mais. Mas para entender como que está esse processo de trazer a tecnologia para o Brasil, Gustavo, já chegou? Tá sendo enviado agora? Como que está esse procedimento? Foi feito um contrato entre o Einstein e a MSPN Technologies, estabelecendo essa colaboração. A MSPN está finalizando o desenvolvimento de uma nova interface, que vai ser trazida
vai ser enviada para o Brasil. Hoje nós estamos trabalhando no processo de importação, adequando junto à equipe lá dos Estados Unidos os tipos de documentação necessária para a gente apresentar isso na importação, nos órgãos de importação no Brasil, e no mesmo tempo a adequação do centro cirúrgico aqui no Brasil para receber isso, né? Em relação às normas de segurança, até a especificação de tomada, tipo de esterilização desse material. Então há uma grande equipe coordenada pelo Dr. Carlos, que faz isso acontecer, né? Que a gente, de uma forma colaborativa, temos reuniões praticamente semanais para realmente fazer tudo isso funcionar e pensar em como a gente pode evitar problemas e implementar isso da melhor forma. Mas hoje a MS Pen está finalizando uma nova interface. Essa interface ainda não foi utilizada em outro lugar também. É uma interface um pouco mais comercial, que tem uma nova forma de pegar na caneta, uma nova pegada na caneta, e também direcionada assim, para ser um pouco mais simples a operação da interface, não da técnica em si, mas da interface. Assim, né? Que a interface é uma fonte de ionização que controla a caneta e que está plugada no espectrômetro de massas. Então, eles vão enviar outras canetas para a gente, com diâmetros diferentes também. Mas o status atual é que eles estão terminando o desenvolvimento, e a gente está aqui já preparado para receber isso. Com a documentação, com o centro cirúrgico, com o equipamento. É uma grande parceria que o hospital também fez com a Thermo Fisher, o equipamento que a gente vai utilizar, que é o Explores 120, o espectrômetro de massas do Explores 120, que já está lá no hospital, já está preparado, já está pronto para receber essa caneta. O nosso comitê de ética também já foi aprovado, o sistema CEP-CONEP. Então a gente tem nesse momento aprovação para fazer um estudo em 60 pacientes, 30 de tireoide, 30 de pulmão. Né? Então assim, as coisas estão caminhando. E já tem previsão de quando vocês poderão ter o equipamento em mãos? Bom, nós somos sempre muito otimistas, né? Houve um pequeno atraso da MS Pen, mas a gente está lidando bem com isso. Acreditamos que talvez no próximo mês isso já esteja no Brasil, né? Mas agora é um momento que depende um pouco mais assim, da Amaspec Pen lá nos Estados Unidos, e a liberação também tudo que vai ser importado aqui pelos órgãos competentes do Brasil. Muito bom saber que vocês já estão preparando, né, a infraestrutura para receber toda a tecnologia, para acomodar ela muito bem e assim prosseguir com os experimentos e tudo mais. Para a gente começar a encerrar aqui nosso bate-papo, Gustavo, eu só queria entender também, mais pensando no contexto aqui das pesquisas do CRIO. Em dado momento, a Lívia ela veio fazer uma palestra muito interessante no Brasil, né, no Einstein, em novembro do ano passado, e ela veio apresentar a tecnologia, foi muito interessante, e ela comentou também sobre essa parceria com o CRIO na possibilidade de identificação de marcadores imunológicos nesse procedimento mesmo de análise do microambiente tumoral. O Dr. Kenneth também, né, o nosso diretor aqui do CRIO também falou muito a respeito. Aí, só para a gente entender se você também teve contato com essa frente ali de identificação de marcadores imunológicos durante a sua ida no Baylor College, e como que a tecnologia pode, de fato, contribuir para isso, até mesmo pensando no aprimoramento de tratamentos, né, como imunoterapia. Bom, sobretudo o microambiente tumoral, ele é um ambiente muito informativo. Então, durante o procedimento normal, assim, do desenvolvimento do câncer,
há um conjunto de moléculas do sistema imune que estão presentes ali, de forma positiva e também de forma negativa, modulando ali as suas atividades através de citocinas e outras moléculas. Os lipídios em si, eles têm um papel muito importante na progressão, desenvolvimento do câncer. Os lipídios, a grande maioria dos cânceres, são a principal fonte de energia, através de um processo de síntese de novo. Então, com isso, algumas moléculas, algumas células, como fibroblastos, adipócitos, eles secretam vesículas com vários intermediários lipídicos e também um arsenal enzimático, para que isso seja captado pelas células cancerígenas e utilizado como fonte de energia, para o seu desenvolvimento, com um papel protumoral. Aqui no CRIO nós temos sempre essa visão de identificação dessas moléculas relacionadas ao microambiente tumoral. E embora essa técnica não tenha sido validada ou utilizada até o momento como a busca de biomarcadores no microambiente, mas sim de classificadores que possam discriminar entre tecidos, para nós do CRIO é muito importante fazer uma identificação de quais moléculas estão de fato presentes no microambiente tumoral. E a gente pode identificá-las por espectrometria de massas. Porque também há outros métodos de identificar essas importantes moléculas no microambiente tumoral. Mas por espectrometria de massa, por essa técnica da MSP, isso é possível? Então, isso é um dos nossos objetivos. Utilizando essa técnica. Entender a identificação, até que ponto a gente consegue identificar interleucinas, quimiocinas, outras moléculas que são secretadas, que estão modulando a atividade do tumor. Nós esperamos que a gente consiga identificar um grande tipo de molécula. Contudo, nós também estamos utilizando outras técnicas, como proteômica. Depois do tecido extraído, a gente vai fazer uma digestão enzimática do tecido e fazer uma identificação proteômica para identificar o que está diferencialmente presente, diferencialmente expresso. Se com proteômica a gente consegue realmente fazer uma identificação dessas moléculas de interesse. Há também outras técnicas, como o IBEX, que é uma técnica muito inovadora também, que está sendo utilizada pela primeira vez aqui no Brasil, e aqui sobre a tutela do Dr. Ken, a doutora Kátia, que está realmente levando isso dentro do CRIO, padronizando isso dentro do CRIO, que é uma técnica de imunistoquímica que permite marcar exatamente os alvos através de anticorpos primários e secundários, então anticorpos já conjugados com fluorófilo, e você faz o imageamento, depois você apaga aqueles fluorófilos contra aqueles alvos e coloca na mesma lâmina, no mesmo tecido, outros marcadores, e faz a aquisição, depois você apaga o brilho deles, depois você coloca outros e vai fazendo assim. Obviamente também tem um limite, até onde chega, mas essa técnica já está sendo utilizada nos Estados Unidos. O Ken trouxe isso para o Einstein, isso está sendo padronizado aqui. A gente também tem uma previsão de utilizar isso para observar através de imunistoquímica, multiplex, que é o IBEX, qual que é também, onde está localizadas essas moléculas no tecido de interesse. Então, assim, a gente tem acesso a algumas tecnologias que a gente pode responder isso. Com a MSPen, a gente ainda não sabe qual que vai ser realmente o que a gente vai conseguir identificar, porque os lipídios são muito abundantes, né? E talvez por essa grande abundância, o sinal de outras moléculas possam ser prejudicados. Mas os lipídios em si já são excelentes marcadores, eles fazem parte ativamente
modulando o microambiente tumoral. Os lipídios no câncer são realmente um assunto. Só para quem está escutando a gente entender também qual é também o motivo da vinda desse equipamento para o Einstein, né? Justamente vai ajudar muito a compreender essas questões das análises do microambiente tumoral, assim como o Gustavo bem colocou, e vai ser um equipamento muito útil para ir aprofundar em nossas pesquisas do nosso centro. Gustavo, só para finalizar mesmo, você tem acompanhado as discussões dentro do grupo da Eberlin a respeito de como que eles vislumbram o futuro da Mass Spec para questões por exemplo, eles pensam numa comercialização dessa caneta, pensam em trazer esse tipo de tecnologia para o SUS, ou ainda isso é tudo muito cedo, porque justamente ainda se trata de um equipamento robusto que precisa de pessoas muito especializadas para operar ela. Como que você tem acompanhado essa discussão? A Lívia gosta de falar que ela gosta de dar ferramentas para os cirurgiões. Eles realmente têm essa questão de seguir um caminho que isso possa ser implementado de uma forma mais abrangente em outros hospitais, em outros lugares ao redor do mundo, que seja uma técnica que vai realmente propiciar uma maior sensibilidade de detecção dos alvos de interesse. De forma comercial, sim, eles também têm essa visão através da MSPN Technologies, que é a empresa, a startup criada pela Lívia, que tem essa questão burocrática de levar a mercadoria e de fazer as colaborações, porque não são somente colaborações científicas, também podem ser colaborações comerciais. E eu acredito que também a parceria com o fabricante do espectrômetro vai propiciar no futuro com que isso seja um pouco mais maleável, tá? Mais móvel, que seja um equipamento que seja dentro do centro cirúrgico de uma forma assim, mais presente. E obviamente que a medida, isso lá nos Estados Unidos hoje está sob a aprovação do FDA. Então ainda eles estão no processo de homologação, de validação. Então acredito que quando isso for aprovado lá, isso vai abrir muita porta ao redor do mundo para ser implementado. À medida também com que a Thermo, ela não sei se eles têm essa questão, mas essa colaboração de realmente fazer o equipamento mais voltado para isso. Acredito que no futuro isso deve ser feito, isso é só um palpite. Mas eles têm sim essa intenção, assim, pelo menos é o que a impressão que ficou. É um projeto relativamente recente, né, Gustavo? E em tão pouco tempo o grupo da Eberlin já tem alcançado resultados muito interessantes. O projeto por si só é muito bacana, muito ousado e que tem conseguido, né, angariar aí a atenção de muitos meios de fomento e especialistas. E o Einstein agora está dando esse suporte muito bacana e que com certeza vai trazer ótimos benefícios, não só para o nosso grupo, mas para o futuro da pesquisa oncológica no Brasil e no mundo também, né? Mas eu agradeço, Gustavo, pelo seu tempo, pela sua gentileza, acima de tudo, em vir conversar aqui de maneira muito calma, muito gentil, explicar a tecnologia por si só, porque ela é muito complexa, a questão da espectrometria de massa também, campo muito vasto, e você conseguiu ser muito didático. E é muito bacana ter um especialista como você trazendo esse tipo de informação para o nosso público, para quem tem interesse, para leigos, assim como eu também estou aprendendo muito aqui. Então é só agradecimento mesmo. Eu gostaria de agradecer assim, a você pelo convite, ao Dr. Ken, um pesquisador de excelência. Gostaria de agradecer por estar sob a supervisão dele. Ele tem propiciado o ambiente para que esse projeto seja desenvolvido. Gostaria de agradecer a doutora Amanda Figueiredo pela colaboração e participação nesse trabalho, ao Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, principalmente representado pelo Dr. Luiz Riso, ao Hospital Albert Einstein, principalmente representado pelo Dr. Carlos Ferreira, o gerente médico do laboratório clínico,
e a equipe dele, a Adriana, o pessoal do MTO, a Priscila, a Lívia, ao corpo médico que topou participar desse trabalho, Dr. Ricardo Terra, Dr. Cláudio Cerneia, Dr. Leandro Martins, ao pessoal da Lívia Eberlin nos Estados Unidos, a própria Lívia por ter me recebido, ter topado essa colaboração, a equipe dela me recebeu muito bem no laboratório, tem sido realmente excelente. Como você é um pesquisador, Gustavo, a gente gosta muito de acompanhar o que os pesquisadores estão aprontando, o futuro aí do projeto. Como você bem disse, a tecnologia está chegando para o Einstein e imagino que muito artigo, muita publicação vai surgir a partir dessa interação com o equipamento. Como que a gente pode acompanhar as suas publicações, as suas produções? Bom, basicamente por meio do Google Acadêmico, eu acho que é o principal, a forma onde está, é a fonte principal de onde é publicado, o artigo é publicado, já vai indexado ali. Tem também a plataforma, o LinkedIn do Dr. Ken, ele é bem ativo no LinkedIn. Eu particularmente não tenho assim, rede social, então Instagram, essas coisas, acaba que eu não investi muito nisso, mas acredito que das pesquisas que eu participo seriam basicamente o Google Acadêmico para encontrar, o LinkedIn do Dr. Ken. Essas aí vão estar muito. E obviamente o site do CRIO, né, que isso, à medida que isso for sendo divulgado, isso vai ser divulgado nas plataformas que o CRIO compreendem o CRIO. Acho que esses são os melhores lugares. Eu vou deixar o link de todos no nosso post, aqui no nosso episódio. Gustavo, mais uma vez agradeço profundamente a sua participação e convido você a voltar assim que receber o equipamento, você instalar tudo bonitinho e volte aqui para contar como tem evoluído esse contato, as pesquisas e tudo mais. Aí você vem aqui para dar algumas novidades para o nosso público de novo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rogério. Um grande abraço.